Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Queridos, eu pedi o auxílio do Ministério de Louvor com uma canção para introduzir, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e nessa noite eu quero compartilhar com a igreja. E eu gostaria que você mesmo sentado, você meditasse, um pouco na letra dessa canção. Nós adoramos aqui, como o Douglas falou, nós estamos continuando, a adoração ao Senhor, desde que nós reconhecemos, o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos o adorado continuamente. Amém? Amém. Que você medite um pouco na letra dessa canção, mesmo sentado, provavelmente a letra vai passar ali, que você possa refletir, se você conhece, é uma letra bem conhecida, que você possa adorar também ao Senhor. Que nesse momento você possa tributar ao Senhor o seu coração. Nós vamos ouvir essa canção. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado está para sempre, reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu
ser rei. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Deus, ó Santo Deus, ó Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, essa canção ela não está muito diferente daquilo que nós já estamos adorando, né, que é o Senhor nessa noite. Mas eu pedi, né, a ajuda do Ministério de Louvor com essa canção especificamente, né, porque é uma canção que para mim tem um significado sobre aquilo que eu gostaria de dividir com a igreja nessa noite, né? E é uma letra para mim que exalta totalmente, né? Uma letra de exaltação à soberania do Senhor. Eu creio que é uma letra de exaltação espiritual ao Senhor. Tem testemunhos, né, sobre essa canção. E ela ressalta, dentre muitos atributos de Deus que nós adoramos aqui nessa noite, como a sua santidade, ela ressalta o senhorio e a soberania de Deus. A letra dessa canção, ela fala sobre o senhorio e a soberania de Deus, e é um desses atributos que eu queria dedicar alguns minutos falando com vocês aqui. Pretendo ser breve, mas não só sobre o atributo que é dele, de ser Senhor, de ser soberano, que já é dele, mas também esse reconhecimento que eu e você precisamos ter, de que ele realmente é soberano e ele é Senhor. Ele é Senhor, ele é soberano, mas é necessário que nós venhamos o reconhecer, de fato, como Senhor, soberano sobre as nossas vidas, soberano sobre os nossos dias, soberano sobre os nossos minutos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, soberano sobre todas as coisas, de fato e de verdade. E dentro disso eu coloquei um tema, que é a soberania de Deus, e o título dessa mensagem é Independente das circunstâncias, tu és Senhor e Rei. Um título muito ligado àquilo que eu quero falar, e o texto que eu gostaria que os irmãos pudessem abrir é em Abacuque.
Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, para facilitar para os irmãos, está entre Naum e Sofonias. Agora ficou mais fácil, né? Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, é um texto também muito conhecido dos irmãos. Todos acharam? Amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 ao 19. A palavra do Senhor nos diz assim, palavras que escreveu o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, você pode repetir comigo? Mesmo assim. Pode repetir mais uma vez? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia. Aleluia, queridos. Esse livro, alguns dados desse livro, ele foi escrito pelo profeta Abacuque, destinado a Judá e ao povo de Deus, espalhado pela terra. E ele foi escrito entre 612 a 589 a.C., e é interessante que Abacuque, ele foi contemporâneo, né, de alguns profetas, como Jeremias, Daniel e Ezequiel. Né? Os 4 últimos reis, o panorama dessa palavra era que os 4 últimos reis de Judá eram homens ímpios e que rejeitaram a Deus. E havia muita impiedade e imoralidade em Judá naquela época, né? E Abacuque não podia entender, né, aquilo que estava acontecendo. Dentro desse período, Babilônia atacou, né, Judá 2 vezes, e Ezequiel foi levado cativo, Daniel foi levado cativo à Babilônia, e Abacuque não conseguia entender porque Deus não fazia nada a respeito da impiedade que acontecia em Judá. Dentro dessa época onde os reis de Judá eram imorais, né, onde havia muitas coisas, né, que desagradaram ao Senhor e muita impiedade, Abacuque via aquilo e ele ficava entristecido. E ele não entendia por que Deus não julgava aqueles homens ímpios, né? Por que aqueles homens ímpios, aparentemente, eles eram vitoriosos, triunfavam, mesmo fazendo coisas horríveis, mesmo pecando. E a gente já traz uma reflexão sobre isso, porque desde as questões mais inocentes da infância até as discussões mais complexas de nível universitário da vida é repleta de perguntas. Então, desde que uma criança ela faz alguns questionamentos ao pai ou à mãe, até aqueles questionamentos que muitos filósofos, cientistas, teólogos questionam dentro de universidades com muitas perguntas complexas, difíceis de entender. A vida é cercada de perguntas. As nossas vidas são cercadas de questões. E nem todas as perguntas têm respostas prontas e perfeitas. E elas são interligadas. Nem todos os questionamentos que nós fazemos nas nossas vidas são bem claros. Nós temos perguntas, nós temos questões, e muitas das vezes essas questões são complexas de entender, são difíceis de entender. Nós paramos em determinadas situações, em determinadas questões,
que nós realmente não entendemos. Eu creio que cada um tem questões ainda dentro de si que ainda não foi totalmente respondida. Porque muitas delas talvez são perguntas que vão levar tempo, vão ser necessário uma maturidade a mais, uma experiência a mais, né? Tanto que quando nós somos jovens, crianças, e nossos pais falam alguma coisa, nos corrigem, eles sempre dizem, né? Quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender o que eu estou falando. Porque são questões que às vezes nós, quando jovens, com a inexperiência, nós não entendemos. Mas quando nós alcançamos determinada maturidade, determinada experiência, nós começamos a compreender aquilo que nós não entendíamos outrora. Então, muitas das vezes nas nossas vidas, perguntas não têm respostas prontas e perfeitas, interligadas. E várias interrogações levam pessoas, muitas das vezes, a dois pontos. Ou as pessoas, diante daquilo que elas não entendem, diante dos seus questionamentos não respondidos, muitas das vezes essas pessoas ignoram isso e vivem a vida. Simplesmente vivem a vida da forma que ela se apresenta. Então as pessoas ignoram todos esses questionamentos de existência, né? Muitas das vezes questionamentos que às vezes a gente fala: por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, né? O que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Muitas das vezes perguntas como essas as pessoas simplesmente ignoram. E vamos viver a vida. Se eu estou aqui é para aproveitar, e como é dito aí fora, né? Deixa a vida me levar. Que na verdade, né, isso é totalmente terrível. Então, muitas das vezes, essas questões, essas perguntas não respondidas, levam as pessoas simplesmente a ignorar e viver a vida. De outro lado, muitos se afundam, né, nessas perguntas, nesses questionamentos, e como eu falei, muitas das vezes são perguntas que têm respostas muito complexas. E essas pessoas, elas acabam se afundando em mais perguntas, e que muitas das vezes gera um espírito destrutivo, né? Como murmurações que trazem grandes aborrecimentos. Pessoas que muitas das vezes realmente não entendem, não compreendem, talvez a estação da sua vida que está vivendo. E elas se afogam em mais questionamentos, em mais perguntas, e muitas das vezes essas perguntas e questionamentos é buscado de uma fonte errada, né, de uma fonte não fidedigna, e geram outros questionamentos e geram outras confusões, porque hoje nós temos uma diversidade de informações, uma diversidade até mesmo de religiões, né? A gente estava na mesa conversando com o irmão Paulinho, e ele estava falando uma coisa muito interessante, porque na época dos apóstolos, dos discípulos, né, principalmente naquele contexto onde Jesus, né, habitava, e todo o contexto ali de Israel, ali do Oriente Médio, você tinha praticamente dois caminhos. Ou você se declarava um seguidor de Cristo Jesus, e você era muito bem reconhecido na sua decisão, porque você perdia todos os seus direitos de judeu, você perdia todos os seus direitos de ir ao templo, de negócios, de cidadania, enfim. Então você era muito bem reconhecido pela sua decisão, ou você era um judeu, né, que fazia tudo direitinho, segundo a Torá, segundo as regras. Não tinha meio termo, né? Mas hoje um grande desafio que nós temos é porque existe uma facilidade, talvez não é o termo mais apropriado, mas de nos camuflarmos, né, no meio da sociedade, né, de pegarmos um pouquinho das coisas dali, eu pego um pouquinho dali, pego um pouquinho daqui, e aí eu junto e crio algo que na verdade não é concreto, que na verdade eu posso deixar a qualquer hora, eu posso deixar a qualquer momento, porque não é algo firmado. Talvez eu não seja reconhecido firmemente pelo aquilo que eu creio. Então muitas pessoas às vezes se afundam nessas murmurações, trazem um espírito destrutivo, né, aborrecimentos, e vivem assim.
Mas Abacuque, nesse texto, nesse livro onde ele escreve, ele buscava respostas não em um mero exercício intelectual de reclamações e de amarguras. Ele não simplesmente questionou a Deus a respeito da impiedade daquele povo simplesmente porque, né, ele estava sem fazer nada, então ele parou, poxa, eu vou aqui filosofar um pouco, né, a respeito do bem e do mal. Não, ele era de Judá, ele viu aquele contexto, ele estava ali, né, dentro daquela cidade, dentro daqueles portões, e ele via toda a impiedade, toda a iniquidade do povo, né, o povo a cada dia mais distante do Senhor, né, com pensamentos obscuros, com um coração obscuro, e se multiplicava a iniquidade, e ele via que aquelas pessoas nunca se davam mal, só se davam bem, só saíam ganhando. E aí ele viu um mundo agonizante, e isso partiu o seu coração. E aí é com coragem, com temor, que ele leva esses questionamentos a Deus. E no capítulo 1, já nos é apresentado os seus clamores a Deus. No versículo 2 ele vai falar: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? E basicamente o capítulo 1, né, como eu falei, ele é preenchido dos questionamentos de Abacuque, a respeito do bem e do mal, a respeito se talvez o Senhor ainda estivesse no controle, a respeito se talvez, como nós ouvimos a canção no início, será que o Senhor realmente é soberano? Será que Ele é realmente Senhor sobre todas as coisas ou só sobre algumas coisas? E ele preenche esse capítulo 1 fazendo questionamentos ao Senhor. Mas no capítulo 2 ele declara que ele esperará ouvir as respostas de Deus às suas reclamações. Ele declara que ele vai estar pronto a ouvir as afirmações do Senhor, as respostas ao Senhor. E ele vai falar assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido ou questionado. E nesse capítulo 2, Deus começa a falar. Deus, ele então começa a responder os questionamentos de Abacuque. E a primeira afirmação que o Senhor faz, antes de qualquer coisa, ele fala, no versículo 2 do capítulo 2, ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Eu vou repetir: mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E já é aqui, irmãos, nesse versículo, que eu começo a ver que Abacuque começa a ter um encontro, ele começa a ser apresentado e ter uma compreensão clara da soberania de Deus. E aqui a gente já pode refletir. Eu pergunto a vocês dentro desse auditório: quem tem a garantia que os seus objetivos, sua vontade, suas decisões vão todos se cumprir? E não só isso, não vão falhar para o objetivo que vocês têm. Quem tem a garantia aqui que a sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, os seus objetivos, a sua vontade, né, ela se concretizará e ela não falhará, ela vai ser perfeitamente. Se você tem um objetivo, né, claro, aquilo que você está planejando vai ser certinho, é como um encaixe. Se aqui é um triângulo, você coloca um triângulo, é o seu objetivo. Aqui é um quadrado, vai encaixar um quadrado. Eu pergunto: quem tem essa garantia, irmãos? Ninguém tem essa garantia. Ninguém tem essa garantia que a sua vontade vai se cumprir, que os seus objetivos vão dar certo, né? Que a sua vontade vai ser feita e que ela não vai falhar.
Mas aqui é interessante que o Senhor se apresenta a Abacuque já dessa forma. Olha, antes de eu te responder, Abacuque, registra isso, meu filho, mas faz o seguinte, escreve bem legível, uma caligrafia boa, para que até quem passe correndo leia, e entenda e compreenda. O Senhor já se apresenta a Abacuque como aquele, que vai cumprir aquilo que está falando. Ele já se apresenta a Abacuque dizendo: olha, aquilo que eu vou falar vai se cumprir. Aquilo que eu falei vai se cumprir. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus se apresenta a Abacuque falando: aquilo que eu falar vai se cumprir. E ele fala: registra isso. Registra isso para que todo mundo que passe leia, compreenda, entenda, mesmo que correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. No tempo determinado. Quem pode determinar o tempo das coisas? Quem aqui pode determinar, o tempo da sua vida? Quem aqui pode determinar, o tempo que você vai se casar, que você vai se formar, que você vai ter filhos, que você vai morrer, Como que você pode programar? Quem aqui tem esse poder, essa autoridade? E mais uma vez ele está falando um tempo determinado. Ele também é Senhor do tempo, irmãos. Nós estamos falando, recapitulando, nós estamos falando aqui sobre a soberania e o senhorio de Deus em todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os momentos. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle. E nós sabemos que Ele governa. E Ele já se apresenta a Abacuque dessa forma tremenda. Escreve, registra, guarda na tauba do coração. Aquilo que o Senhor falou é muito interessante, porque existem duas questões quando o Senhor fala. Para muitos heróis, na fé, muitos irmãos aqui na palavra de Deus, bastou o Senhor falar uma vez. E muitas das vezes aquilo que o Senhor falou uma vez foi se cumprir depois de anos. Mas aquela pessoa se manteve firme, constante, como se o Senhor tivesse falado ontem, hoje, Às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor há anos e anos, E a gente está aqui, como o Senhor, Ele já fala, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. E muitas das vezes nós, de fato, o Senhor já está falando aqui, às vezes tem coisas, respostas do Senhor que parece demorar. Parece que está demorando anos e anos para se cumprir. Nós temos aqui testemunhos, de palavras e coisas que foram forjados no coração do Senhor, foram forjados no nosso coração pelo Senhor, na verdade, em oração, em busca, e nós cremos naquilo, e às vezes demorou anos, mas chegou, mas cumpriu. Nós temos esses testemunhos aqui. E muitas das vezes o Senhor, Ele falou e demorou anos. Outras vezes, como é muito interessante o caso de Abraão, que nos ensina a importância de estar ouvindo ao Senhor. Uma reflexão muito interessante, porque uma vez o Senhor fala para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão vai, não desobedece ao Senhor, prepara tudo, vai para sacrificar o seu filho, anda um caminho de 3 dias, e ele está lá, preparou tudo, em nenhum momento questionou, colocou ali Isaac, e antes de sacrificar Isaac, o Senhor fala outra vez, para não sacrificar o menino. E o mesmo Deus que falou para sacrificar, foi o Deus que falou para não sacrificar. E é a importância de nós estarmos continuamente ouvindo ao Senhor. A importância de nós estarmos nesse lugar, aonde nós, como diz aquela canção, onde nós podemos ouvir a voz do Senhor.
Porque às vezes Abraão poderia falar: não, o Senhor falou comigo, e ele se agarra àquilo e ele vai, e ele mata um menino. Se ele não está sensível à voz do Senhor, ele iria matar Isaac. Mas porque ele estava aplicado em continuamente estar ouvindo ao Senhor, né? O Senhor providenciou, né? Já mostrando, né? todo o arranjo profético que nós sabemos ali de Cristo. E ele não sacrificou Isaac porque estava ouvindo ao Senhor. Então, irmãos, existem coisas que o Senhor mandou você registrar, e você sabe aquilo que o Senhor mandou você registrar nas tábuas do teu coração, talvez 1, 2, 3, 4 anos atrás. Independente das circunstâncias, nós temos a certeza que o Senhor, Ele é Senhor e Rei para cumprir todas as coisas, amém? Amém? E nesse capítulo 2, o Senhor, Ele preenche com as respostas a Abacuque dos seus questionamentos. Ele preenche esse capítulo 2 respondendo a Abacuque. E então no capítulo 3, onde nós lemos, com as suas perguntas já respondidas e uma nova compreensão do poder e do amor de Deus, Abacuque, ele faz uma oração a Deus e se regozija em quem Deus é e no que Ele fará. E é então o texto que nós lemos. Ele declara assim no capítulo 3, do versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Queridos, como eu falei, eu vou repetir: Deus ainda está no controle de tudo, até mesmo apesar da aparente vitória ou triunfo do mal. E ter esperança vai além de nossas desagradáveis experiências diárias, e alcançar alegria conhecendo Deus. Então a esperança, ela vai muito além das nossas terríveis experiências que nós temos no nosso dia a dia. Ao longo da nossa caminhada, nós precisamos ser pessoas, cristãos, filhos, que mantêm a esperança firme, a esperança da volta do Senhor, a esperança do triunfo do governo de Cristo sobre a terra, né? A esperança do triunfo, da salvação, né? Da nossa família, de entes queridos, de parentes, de marido, de esposa, de filhos. Nós precisamos crer, porque essa é a maior obra, né, de Deus, a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E ter esperança vai além de nossas desagradáveis experiências, e alcançar a alegria conhecendo a Deus. E sabe, quando Abacuque, ele fala que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Você sabe que dentro desse contexto é algo muito interessante, e isso instiga muito mais a nossa fé, porque ele fala que ainda que isso aconteça, mas ele já está entendendo aqui, como eu falei no capítulo 2, pelas respostas que Deus estava dando a ele, de tudo aquilo que Deus faria, e como que Deus faria. Basicamente ele iria utilizar, e como ele utilizou, dos babilônios, para trazer juízo ao povo de Judá, que estava, praticando iniquidade, impiedade. Quando ele responde a Abacuque, na verdade Abacuque já começa a entender, e isso é de sobremaneira importante para nós, que na verdade essas coisas iriam acontecer. Abacuque, ele está diante de um cenário que estava para acontecer. O Senhor não estava ali falando para ele: ó, Abacuque, eu vou corrigir alguns, tá? Vou pegar algumas pessoas, vou separar aquele que está aprontando mais, vou corrigir ele, tá? E depois vai ficar tudo bem, vai prosperar. Não, o Senhor já estava falando que isso iria acontecer.
E ele iria passar por isso. E ele já está declarando isso antes de acontecer. Antes da tribulação vir. Antes de todo aquele cenário ali, ele já está falando, olha, ainda que aconteça, provavelmente vai acontecer, mas mesmo assim, eu escolho me alegrar no Senhor, eu escolho exultar no Deus da minha salvação, porque Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. A alegria dele começa a prover de quem Deus era, porque na verdade o cenário que ele estava vivendo iria piorar. Realmente a figueira não iria florescer, os frutos não iriam dar na videira, a colheita ia decepcionar, né? O mantimento provavelmente não ia vir. É todo o cenário que estava acontecendo. Os babilônios vieram, entraram, trouxeram o povo cativo, destruíram, mataram. Isso estava para acontecer, e ele estava aqui declarando essas coisas. É tremendo ou não é isso? Porque nós realmente não sabemos o amanhã. E se Deus dissesse para mim, para você amanhã, olha, daqui a uns 2 meses você vai passar por algumas coisas terríveis, qual seria a minha postura diante disso? É algo que confronta. Será que eu iria, como a gente falou lá no início, entrar em questionamentos absurdos e se aborrecer e murmurar com Deus o porquê? Ou eu iria realmente declarar as palavras que Abacuque declarou? Senhor, ainda que tudo isso aconteça, mesmo assim eu escolho me alegrar no Senhor. Eu escolho me exultar no Deus da minha salvação, porque Deus é a minha fortaleza. E como eu falei aqui, irmãos, sobre ter esperança, vai além de nossas desagradáveis experiências diárias de alcançar alegria, de nossas desagradáveis experiências e alcançar a alegria no Senhor, como Abacuque aqui nos ensina, através das respostas de Deus. Eu queria, gostaria, e tudo que eu vou falar aqui é para glorificar o nome do Senhor. Eu tentei assim o máximo, o Senhor veio falando essa palavra, gerando essa palavra no meu coração, e eu queria o máximo contextualizar, juntar ela com aquilo que eu vou falar, de testemunhos, alguns testemunhos que eu tenho vivido nesses últimos dias, mas que na verdade eles se cumpriram, mas na verdade são testemunhos que são gerados há mais tempo, que eles já vieram de mais tempo. E foi muito interessante porque quando o pastor ele pediu, ele solicitou, convocou para trazer essa palavra, e seria hoje, já solicitou um tempo atrás, mas coincidiu com essa data. Eu me lembrei de algumas datas, dessa semana, e de um testemunho que eu quero contar para glorificar o nome do Senhor. E novamente eu volto e repito, não é nada sobre mim, mas é sobre o Senhor. Eu entendo, compreendo que Ele é o Senhor e Rei, e ainda que seja um testemunho pequeno, diante de muitos testemunhos que tem aqui, mas é para glorificar o nome do Senhor, para declarar que Ele é Senhor e Rei, que Ele governa. E as datas que coincidiram, elas geraram esse desejo de contar esse testemunho hoje. Essa semana nós fizemos 6 anos de casamento, eu e a Vitória. Essa semana a Manuela fez 9 meses. Vitória está fazendo aniversário hoje. Eu faço essa semana 1 ano que estou em Macaé, no Frade, passando bem rápido. Então juntou essas datas, e aí eu falei, poxa, eu acho que é um alinhamento para esse tempo. E eu já queria há muito tempo já contar um pouco desse testemunho. E desde 2020, a gente, na pandemia, muitas coisas aconteceram. Dentre essas coisas aconteceram, gerou muito um sonho. Nós, desde que eu e Vitória, nós casamos em 2018, nós já tínhamos o sonho de família, de ser pais,
né, de ter uma família de 6 filhos, né? Pelo menos eu. Mas nós já tínhamos o sonho de ser pais. E 2020 nós falamos, vamos tentar, né? Então tudo aquilo que atrapalhava, né, sermos pais, a Vitória parou de tomar um remédio e a gente, vamos deixar o Senhor vir. Muita fé, né, pastor? Numa pandemia, desempregado e querendo ter filhos. Amém. E a gente, né, esperando por esse momento. 2020, 2021, eu voltei para a empresa onde eu trabalhava e a gente sonhando, né, em ser pais e nada de acontecer até aquele tempo. 2021, né, a gente seguiu trabalhando, seguiu orando e aquilo começou, né, a gerar no meu coração. Poxa, já faz um ano e por que ainda não veio, né? E é muito tremendo, né? Porque o Senhor fez um mover muito grande na casa. O Senhor começou, né, a liberar os seus decretos, liberar promessas. O Senhor começou a prosperar a casa. E nesse meio tempo, né, de 2020 para cá, né, muitas mães aqui geraram. E nós celebramos de todo o coração cada um dos nascimentos aqui. Pamela, depois no testemunho, gerou, né? Poliana, não sei a ordem, tá? Mas, né, a Poliana, Tainá, né, a Júlia. E o Senhor, Ele fez um mover muito tremendo. E nós celebramos cada momento daquele. Em contrapartida, nós seguimos na busca, né? Mas o desejo de sermos pais ainda aflorava muito no coração, mas a gente esperava. E no final de 2021 para 2022, eu tive um sonho. Eu sonhava que Vitória, estava eu e Vitória, né, num determinado local. Era a igreja, estava todos os irmãos, mas o local não era esse. Mas nós chamávamos, éramos chamados à frente. E uma irmã, né, uma irmã do coque, estava até no meu sonho, mas uma irmã do coque que eu não via o rosto, mas ela chamava a gente na frente e falava. Ela falava, sente o cheiro do que está vindo. E no sonho eu tentava sentir o cheiro, ela fazia assim, sente o cheiro daquilo que está chegando, da promessa que está chegando. E eu tentava, né, entender o que estava acontecendo e de repente ela falou, olha para o lado. E quando eu olhava para o lado, Vitória estava até com uma blusa rosa que ela tinha, que eu lembrava, e ela fazia assim, né, na barriga, né? Isso, 27 de dezembro de 2021. Eu tive esse sonho, eu falei, uau! E ainda falava no sonho, olha, de dezembro a fevereiro, passa rápido. Ela só falava isso, de dezembro a fevereiro passa rápido. Eu falei, opa! Já tenho o mês, já tenho tudo certinho que vai acontecer e tenho a promessa e pau, tudo feito, tudo tranquilo, né? Graças a Deus. 2022 não veio. E eu lembro que eu fui muito marcado naquele retiro que a gente teve lá em Três Vendas. Foi um mover muito tremendo, né? E o Ministério de Louvor cantou uma canção, né? Eu quero relembrar um pouquinho das sensações, dos momentos, né? E aquela canção ainda, até que o Senhor venha, né? Eu vou louvar, eu vou cantar até que o Senhor venha. Eu não vou parar de adorar, algo assim. E eu comecei a ser confrontado com aquela canção, né? E eu comecei a adorar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, uma canção profética falando realmente da vinda do Senhor. Mas o significado daquela canção, para mim, naquele momento, naquele contexto, era até que o Senhor venha cumprir a promessa que Ele tinha feito. Eu declarei que eu não ia parar de adorar até que o Senhor venha. E 2022 também não veio. 2023, e dentro desses processos a gente viveu algumas dificuldades, né? Não muitas, graças a Deus nós tivemos muitos momentos maravilhosos, mas nós tivemos algumas dificuldades, momentos, como eu falei aqui, desagradáveis, diários, né? Eu lembro de uma experiência que eu também já contei aqui. Todo mundo talvez já tenha passado por aquele dia que tudo dá errado. Tudo, né? A chuva só cai em você, o carro passa com aquela poça de água e joga em você. Parece que tudo
gotera, o seu carro quebra, tudo acontece num só dia, tudo para você murmurar, né? E eu estava vivendo um dia daquele, um dia muito difícil. Aí eu desci na praça e a gente vindo para a igreja, chovendo, frio, e aquela chuva, e eu já naquele dia muito difícil, tudo chovendo, e a gente passando por aquela situação, nada parecia. Eu já estava pronto para cutucar a Vitória, para poder murmurar, né? Querendo já murmurar. Na hora que eu fui cutucar ela, que eu ia abrir a boca para murmurar, veio uma canção na minha boca, né? E essa canção era: te agradeço, meu Senhor, né? Por tudo, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, eu te agradeço. E eu comecei a chorar, porque eu queria murmurar, e o Espírito Santo colocou essa canção na minha boca para adorar. Mas depois daquele momento eu fui avivado no Senhor. Eu comecei a entender que o Espírito Santo estava ali, andando do ladinho, coladinho comigo, né? Que Ele estava realmente sensível às minhas aflições, que Ele se importava com os meus momentos difíceis, com as crises, com o choro, com os questionamentos, né? Por perguntas que eu fazia e que eu não entendia, por circunstâncias que eu não entendia. Mas ali eu entendi que o Espírito Santo ele estava ali do meu lado, né? Que Ele está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. E em 2023 a gente estava seguindo a vida, né? Na esperança, muito focado, né? Em cuidar das coisas do Senhor, né? Em fazer a vontade do Senhor de todo o coração, né? Entendendo que o Senhor nos chamou, entendendo o propósito, entendendo o senhorio do Senhor já, mas ainda nada tinha acontecido. E a gente esperava, né? A Manuela, e tudo parecia que ela estava para vir, e isso que era o pior, né? Porque tudo parecia que ela estava a vir. Vitória estava naquele período e a gente achava que realmente era agora a Manuela vir, e no último dia, no último start, nada. Não vinha a promessa. E era isso que frustrava mais, né? Porque se tudo acontecesse dentro do cronograma ali, a gente não tinha por que questionar se ela estava grávida ou não, mas parece que aquilo fazia para nos instigar, né? E aquilo sempre gerava decepção, né? No nosso coração. E até que 2023, mais uma vez, Vitória estava na casa de Poliana, né? Eu sempre cito isso porque isso foi o start para mim. E Vitória estava lá, e eu acho que Heloísa, né, que ela me contou, que Heloísa em determinado momento olha para ela, aponta para ela e fala neném, né? Fala neném. E Vitória disse que olha para o lado, olha para o outro e não vê nenhuma boneca, né? Não vê nada, e só ficou naquele questionamento. E realmente ela estava num período que, né, indicava que poderia estar grávida. E quando ela me contou, mas antes dela me contar isso, eu já falava para ela: ó, esquece isso, se frustra com isso não vai acontecer, deixa para lá, né? Nem cria expectativa não. E depois que ela me contou isso é que gerou um start. E quando gerou esse start, nós fizemos alguns atos proféticos, mas antes, quando a gente pensava que tudo iria acontecer naquele período, o Senhor tinha me dado uma palavra sobre Saul, né? Que Saul ele sacrifica antes do tempo. O Senhor manda uma promessa, o Senhor fala, dá explicações através de Samuel do que ele queria, que ele deveria fazer, né? Que quando o povo viesse atacar, ele tinha que esperar Samuel chegar, para Samuel sacrificar ao Senhor, porque Samuel era o sacerdote. E a gente sabe que Saul ele não espera, ele sacrifica antes do tempo, né? E tudo dá errado. E ele fala, né, os motivos pelo qual ele sacrificou antes do tempo, que Deus estava demorando, né, que as circunstâncias eram as piores possíveis, que tudo indicava que nada ia acontecer, né, que ele estava tardando a chegar. E o Senhor me dá aquela palavra justamente no momento de frustração. E aí eu subi naquele dia aqui no púlpito e falei: Senhor,
independente da circunstância, ainda que a figueira não floresça, eu vou declarar que o Senhor é Senhor e Rei, que o Senhor faz milagres. E eu subi, e essa foi a primeira palavra que o Senhor me deu. E dentro desse tempo, o Senhor me deu uma outra palavra sobre a mulher cananeia, Sírio-Fenícia, desculpe, que ela clama por sua filha, né? Ela pede que o Senhor cure a sua filha. Jesus estava com um objetivo determinado, e aí ela questiona e ela provoca a fé, e o Senhor fala que ele precisa, né, cumprir determinada situação, e que não é o tempo, mas ela fala: Senhor, né, até do farelo, né, até daquilo que cai da mesa, os cachorrinhos comem, né? E ela provoca ao Senhor, ela provoca os céus com a sua fé. E mais uma palavra que o Senhor me dá, né, relacionados a provocar os céus com a fé. E aí, dentro desse contexto, agora eu comecei a fazer um ato profético com o Senhor naquela semana. Eu falei: Senhor, se realmente o Senhor, né, está fazendo esse mover, eu quero fazer alguns atos proféticos. E o Senhor falou ao meu coração. E o primeiro ato profético que nós fomos fazer é comprar, né, 2 bores, né, roupinha de neném. Sem saber se Vitória estava grávida ou não, nós falamos: nós vamos lá e vamos comprar roupinhas de neném, né, tanto de homem como de menina, de menino e de menina. E eu falei: vamos fazer esse ato profético, eu vou no sábado. E não só fazer esse ato profético, mas no dia o Senhor falou: olha, se alguém te perguntar o que você foi fazer, para quem essa roupinha que você vai comprar, você vai falar que você está fazendo um ato profético, né? Você vai falar, além de você ir e comprar, você vai falar o que você está fazendo para a pessoa que te questionar. Falei: amém, né? Provavelmente difícil a pessoa perguntar para quem que é, né? A pessoa simplesmente fala: precisa de ajuda e tudo mais, né? Você quer isso, tal. Ninguém vai perguntar para quem que é, né, aquela roupa, não vai te questionar. Mas a primeira coisa que a gente chega na loja, na primeira loja que a gente chega, a gente começa a ver, né, ali as roupinhas, e a moça pergunta: querem ajuda? Precisa de ajuda? A gente não, a gente só está olhando, a gente só está vendo. E a menina não se conformou. Ela falou: para quem que é? É presente? E na mesma hora a Vitória olhou para a minha cara, e dá para transparecer que ela fica vermelhinha. Ela olhou para a minha cara, eu olhei para a cara dela e eu falei, demorei um pouco, né, dei aquela segurada. Nós estamos fazendo um ato profético. Nós não somos pais, mas nós cremos que nós vamos ser, e nós estamos fazendo isso como ato profético. Por incrível que pareça, a menina parou, ficou parada olhando para a gente. Ela voltou para o fundo da loja e não veio mais, irmãos. Tremendo isso. E a gente foi para a segunda loja, a gente saiu dali e foi para a segunda loja. E na segunda loja também nos foi questionado por que nós estávamos fazendo aquilo, né? E lá, nessa loja, até a moça conhece o pastor, e nós falamos que éramos ovelhas do pastor Jorge. E aí ela falou que naquela semana ela estava orando também, né, por mães que queriam, por mulheres que queriam ser mães na igreja dela. E ela falou que já estava orando pela gente, e a gente comprou e a gente levou para casa. E a gente fez o ato profético naquele dia. No domingo eu também fiz um ato profético. O Senhor, né, gerou o desejo, né, de fazer outro ato profético, e eu fiz aqui também na igreja. E na segunda de manhã a gente estava fazendo um café, né, com os ciclistas aqui, e eu acordei cedo para vir, para poder ajudar. E quando eu acordei para poder vir ajudar de manhã cedinho, Vitória ainda dormindo, eu fui buscar as minhas coisas para poder levar para o banheiro, deixei algumas coisas no banheiro. Quando eu estava voltando para pegar algumas outras coisas, eu tive uma visão aberta, e eu sabia que naquela visão era um sábado, e eu vi a Vitória sentada em uma cadeira, chorando muito. Vitória estava sentada numa cadeira, era o sábado, e eu entendia que seria o sábado daquela semana mesmo. Estávamos na segunda e seria o sábado daquela semana. E Vitória chorava, e de repente eu vi uma gargalhada muito profunda ao fundo. Junto com o choro dela, eu ouvi uma gargalhada muito, muito tenebrosa. E naquele momento o Senhor me deu um discernimento. Olha, não importa o que esteja acontecendo,
Não só as trevas não querem só te impedir de ser pai, mas também querem anular a promessa. Eles querem matar a criança que está no ventre. De alguma forma. Na família de Vitória existe histórico triste, né, de alguns abortos, né, da primeira criança. Então eu entendi que alguma maldição queria, de alguma maneira, nos alcançar naquele momento. E o Senhor falou, olha, não só há uma impossibilidade, mas também existe uma orquestra do inferno para matar essa criança. E eu voltei para o banheiro, gritando por dentro de mim, falando, eu já sou pai. Eu falei, eu já sou pai. E eu gritava, só que não saía para não acordar, mas eu gritava muito, eu já sou pai, eu já sou pai, eu já sou pai. Tomei meu banho ajoelhado, clamando, chorando ao Senhor, vim. E foi uma semana de muitos propósitos. Eu vim para uma consagração aqui e eu passei quase parte da consagração de joelhos, enquanto Caio adorava, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eu não conseguia me levantar daquela cadeira, e eu declarava, e eu chorava, e eu me lembrei de Ana. Eu me lembrei de Ana naquele momento, eu chorava muito, e eu declarava quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eu cantarei. E eu fui naquele propósito, e fui naquela semana, e o Senhor foi me dando outros propósitos. E, na verdade, nós todos pensávamos que, na verdade, quase que cultural, né? Às vezes a gente pensa, e principalmente naquela época, achava que a dificuldade de gerar parte da mulher, mas, na verdade, o problema era comigo. Eu fiz vários exames e tinha um problema, né, que, como vamos dizer, né, não é comum, mas acontece sempre. E impossibilitava, e o médico simplesmente falou, olha, pessoas que, né, do nada, né, gera filhos, tem outros que demora, e vou te falar que tem outros que a gente parte pro in vitro, né, para fazer a inseminação artificial. Então, assim, não é muito palpável te dizer o que vai acontecer. A gente vai seguir alguns tratamentos, mas eu não sei o que vai acontecer. Não tem como te afirmar nada, mas você tem esse problema. E o Senhor, Ele foi gerando esses propósitos no meu coração dentro dessa semana, né? Eu fiz exames e tinha exames que davam pior ainda. E a gente foi naquela semana, irmãos, a gente seguiu naquela semana, seguiu de muito clamor, de muita sensibilidade, de muita entrega, de muita busca, e até que numa quinta-feira, após a célula dos adolescentes, nós fizemos o teste, e Vitória estava grávida. E foi assim, algo tremendo, foi uma alegria, foi algo que eu só chorava. Agradeci muito a Deus. Né, foram anos de espera, foram anos de clamor, foram anos celebrando ao Senhor, né, foram anos que eu busquei, 3 anos, né, anos parece que são muitos, mas foram anos, né, assim, dia a dia incontestáveis. Mas em todo esse tempo o Senhor nunca deixou de me alimentar com a sua palavra, o Senhor nunca deixou de me trazer a esperança, o Senhor nunca deixou de dar palavras de direcionamento. E a última palavra que o Senhor já me gerou naquele momento era o Deus que mudava a sorte, né, como Ele fez com Jó. A palavra vai falar que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. E o Senhor transformou tudo aquilo que era prejuízo, tudo aquilo que era perda, o Senhor deu tudo a ele em dobro. Foi tremendo, e o Senhor também me deu essa palavra como uma palavra profética. E aí, nesse momento, nessa semana que a gente sabia que Manuela ia vir, começou outro dilema, porque a gente estava numa casinha pequena, né, ainda trabalhando muito e recebendo pouco, e com muitas dificuldades ainda. E eu falei, Senhor, o Senhor me deu uma profissão e eu quero seguir nessa profissão, eu quero exercer a profissão que o Senhor me deu. E eu comecei a espalhar currículos, e saía cedinho de manhã, espalhando currículos por aqui, pedindo que o Senhor, né, colocasse e abrisse a porta. E eu lembro que eu listava tudo aquilo que eu desejava e o que hoje o Senhor permitiu a gente conquistar, quando o pastor chamava para fazer atos proféticos aqui, que colocava no papelzinho.
era sempre os mesmos pedidos que eu fazia, né? E como isso, né, juntamente com a oração de toda a igreja, né, dos pastores, de cada irmão, né, que orava pela gente, como isso foi algo para mim imprescindível, importante, né, para que o nosso milagre acontecesse. E aí nesse tempo eu fui fazer o processo seletivo, fui fazer a prova em Macaé, e aí o Senhor mais uma vez abre uma porta tremenda para a gente lá. E o Senhor abriu essa porta, como eu falei, é uma semana que ela repercutiu tudo junto, né? Todas essas datas juntas, comemorativas, e nós fomos para Macaé, né? Também passamos incertezas ali no início, né? Sozinhos, né? Vitória grávida, mas mais uma vez também foi uma resposta do Senhor aqui, né? Jacinha ministrando louvor, e o Senhor, Ele fala através da boca dela claramente: não tenha medo, né, de entrar por essa porta que eu estou abrindo, né? Não tenha medo, como Josué, como o Senhor fala para Josué: estarei com você em todos os seus caminhos. E aquilo foi como um alento para o meu coração, foi uma palavra que me forjou para aqueles dias lá, né, que o Senhor estava comigo em todos os meus caminhos. Irmãos, eu estou contando tudo isso para a glória do Senhor, não é nada sobre mim, não é sobre merecimento. Eu tenho certeza de uma coisa nessa noite: eu não mereço nada do que o Senhor fez e o que o Senhor irá fazer, eu creio, né? Mais uma coisa que eu sempre falo: nós vivemos da graça e pela graça do Senhor, né? Mas muitas das vezes eu tive, como Abacuque, né, exultar e me alegrar no Senhor, porque as circunstâncias não floresciam, né, não dava fruto, eu não frutificava, não prosperava, parecia que tudo estava errado, mas em muitos momentos eu tive, né? E eu sei que esse tempo me forjou para coisas grandes. E eu quero encerrar somente com uma experiência, com outro testemunho paralelo a esse meu, de um casal que eu conheci no Frade, né? Eu cheguei lá, comecei a atender, né? Comecei a conhecer os pacientes. Eu faço atendimento, né, terapêutico no lar, na casa, nas pessoas que são restritas, né? Então eu ia junto com um agente de saúde em cada casa, e logo assim eu conheci um casal, né? Essa agente comunitária era amigo deles, né, de infância. E esse casal muito abençoado, já tive o conhecimento que eles eram cristãos, e a gente começou, né, ali fazia a fisioterapia, depois a gente tirava um tempo, né, e falava sobre as coisas do Senhor quando dava, e a gente foi criando, né, aquele laço, e o Senhor foi prosperando, e muitas das vezes a gente chegava lá e o desejo era falar do Senhor. E aí teve um dia que ele começou a falar algo, eu comecei a falar sobre esse testemunho, sobre aquilo que eu vivi, né, aqui, esse testemunho que eu acabei de falar, e ele começou a chorar, né? Ele começou a chorar, e a esposa começou a chorar também, e eu olhei para a agente comunitária de saúde, e ela também começou a chorar, e eu falei: nossa Senhor, que presença, que coisa tremenda que está acontecendo aqui. E aí não entendi nada, mas a gente se despediu, eu saí, e a agente comunitária de saúde no meio do caminho falou: Mateus, você não sabe o que aconteceu. Esse casal, né, eles têm o mesmo problema, ele tem o mesmo problema que você. Eles nunca conseguiram ser pais porque ele tem o mesmo problema que você. E você falando aquilo, você avivou o coração deles, você trouxe esperança ao coração deles, né? Isso foi tremendo. E a gente depois disso criou, né, aquela comunhão muito forte. Eles marcaram a minha vida, e de certa forma o Senhor deu essa oportunidade também, né, de contribuir com eles. E a gente foi fazendo a fisioterapia, e o problema que ele tinha era um DPOC, né? É uma doença obstrutiva crônica, uma doença pulmonar que comprometeu muito o pulmão dele, e ele já estava numa fila de transplante de pulmão. E aí ele foi para o Rio, foi morar no Rio. E quando ele foi fazer esses exames, os exames dele deram ótimos, né? Porque antigamente ele tinha feito alguns exames e os exames dele não tinham dado bons. Mas enquanto a gente estava ali trabalhando, né, devagarzinho, os exames dele deram excelentes. E por causa disso, 3 meses de fisioterapia que ele teria que fazer
no hospital do transplante, ele pulou e já foi para a fila do transplante. Ele teve que se mudar para o Rio, de uma semana para outra ele foi. E a gente se despediu, e a última canção que a gente cantou ali naquele momento, estava com uma outra gente, a esposa dele não estava, foi Ele Exaltado, né? Foi a última vez a gente teve aquele contato, e aí ele cantou aquela canção: Ele Exaltado, o Rei exaltado nos céus. E aí ele foi para o Rio e foi morar lá. E a gente muito feliz, muito alegre, né? Por tudo aquilo que a gente experimentou lá. E é um testemunho muito forte, irmãos, porque o que eu quero dizer aqui é que determinado dia a agente comunitária de saúde me liga e fala: Mateus, essa pessoa ela não sobreviveu. Ele teve uma complicação no hospital, teve uma infecção no hospital e ele partiu com o Senhor. E eu falei: não, ele não, né? E eu fiquei pensando: Senhor, ele não. Poxa, Senhor, como assim? Né? Ele não, e os sonhos, e tudo aquilo. E eu fiquei questionando, fiquei muito triste, né? Me marcou muito. E no dia que a gente foi, irmãos, pro velório, né? Que foi feito na igreja, a igreja muito cheia, porque era um rapaz de 42 anos, muito amado no frade inteiro. Então todas as igrejas do local foram para aquele lugar. E aquela igreja estava cheia, as pessoas do lado de fora, as ruas, muita gente. E a gente foi naquele dia, e a esposa estava lá, né, em todo aquele momento, e de repente ele estava lá, no meio da igreja, sua esposa, sua família, e ela se levanta e fala: irmãos, com muita dificuldade, eu quero adorar ao Senhor, eu quero cantar uma canção, que essa foi a última canção que a gente cantou no leito de hospital. E uma das últimas frases que ele falou para ela e ele escreveu isso, ele registrou, não tenha medo de um futuro desconhecido, porque existe um Deus conhecido, e Deus está no controle de tudo. Essa foi uma das últimas frases que ele escreveu e que ele deixou registrado. Não tenha medo de um futuro desconhecido, porque existe um Deus conhecido que está no controle de tudo. E aí ela levantou e ela falou: irmãos, nós queremos cantar uma canção. Foi a última canção que ele cantou, que a gente cantou no leito do hospital, e ela ali, e o seu marido ali, junto com ele, todos os seus sonhos, talvez que ela acreditava que iria cumprir, e não se cumpriu naquele determinado momento. E sabe a canção que a gente cantou no início? Essa foi a última canção que eles cantaram. Essa foi a canção que ela cantou diante do seu marido ali. Tu és Senhor e Rei, acima de tudo, exaltado, entronizado. Essa foi a canção que ela cantou, vendo seu marido, declarando que o Senhor é Senhor e Rei. Não tinha ninguém que conseguisse se conter diante daquela canção. Eu nunca vi essa canção, como eu falei, tão espiritual, ser declarada de uma forma tão profunda, tão espiritual. Aquilo me marcou, irmãos, porque tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que realmente eram os sonhos dela, parecia que tinham ido embora, e ela estava lá declarando: Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Não perdeu a fé. E as palavras que ele declarou: não tenha medo de um futuro desconhecido, existe um Deus conhecido que está no controle de tudo. E no final ainda, eu já estava quase indo embora, e a família ainda, de uma certa forma, eu me senti honrado, pediram para que eu falasse um pouquinho do testemunho de fé que nós tivemos, e aquele foi o ponto alto, para mim naquele lugar, porque o Senhor
de certa forma, usou a nossa vida ali para marcar aquela família, marcar aquele momento. Como eu estava falando com o irmão, talvez era aquele consolo, era aquela esperança, era só aquela palavra de esperança que ele precisava, era só aquele consolo, era só aquilo que ele precisava ouvir, talvez. Mas alguém que demonstrou muita fé. E eu quero contextualizar esses dois testemunhos com essa palavra, porque nós nunca podemos, irmãos, duvidar da soberania do Senhor. Nós nunca podemos questionar a soberania e o governo do Senhor, independente das circunstâncias. Eu não quero vender aqui uma palavra, um evangelho fácil, que tudo vai ser legal, que tudo vai correr bem do início ao fim, que tudo vai se encaixar, que tudo vai ser perfeito. Não. Esse é o evangelho. É para esse lugar que o Senhor nos chamou. Nós corremos riscos, sim. A única coisa que nós temos garantia é que o Senhor, Ele governa sobre as nossas vidas, e que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, ainda que nós não entendemos, ela é boa para nós. A vontade do Senhor, ela é boa e perfeita para nós, independente daquilo que nós estejamos vivendo e de fato se nós entendemos ou não. A vontade de Deus, ela é boa, a perfeita e agradável. E o questionamento que eu faço, a pergunta que eu faço é: ainda que qualquer dessas circunstâncias aconteça, ainda que desilusões, ainda que qualquer coisa contrária aconteça, qual vai ser a sua atitude diante do Senhor? Qual será a sua atitude diante do Senhor? Como você vai se apresentar ao Senhor nessa vida? Nós temos a firme esperança, irmãos, que o Senhor governa, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, e que apesar da aparente circunstâncias, desavenças, coisas ao contrário que aconteçam em nossas vidas, o Senhor governa. E eu quero encerrar aqui. Eu quero encerrar a palavra aqui. Eu sou grato ao Senhor por esta oportunidade, que os irmãos venham refletir nessa noite. Eu acredito que você já não é mais o mesmo. Você não vai sair daqui da mesma forma que você saiu. Eu acredito que você não é mais o mesmo como você entrou. Você não está saindo da mesma forma, eu creio nisso. Eu quero passar a palavra para o pastor e gostaria que o pastor fizesse uma oração por essa palavra. E eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pela palavra. Eu creio que o Senhor gerou fé nos nossos corações, ativou fé nessa noite. Amém, irmãos? O Senhor fortaleceu os nossos corações com testemunho, elucidou a nossa mente acerca do senhorio de Jesus, do governo do Senhor, que nunca perde o controle de nada. Vamos ficar de pé e orar. Depois ainda as crianças vão apresentar algo aqui, a Mariana vai conduzir algo aqui da parte do Ministério das Crianças, infantil. Mas coloca a mão no teu coração. Eu creio que o Senhor fez um raio-x para a gente. Eu sempre fico muito atento. Feche teus olhos a tudo que é falado. O Senhor tem gerado consideração em nosso coração, e o Espírito Santo, ele testifica. Pai, eu quero orar, Deus. O Senhor ativou fé nos corações aqui, Pai. O Senhor trouxe clareza da aliança que o profeta Abacuque tinha. Ó Deus, que o Senhor, independente de circunstâncias, Tu és o nosso Senhor. Nós, como noiva de Cristo, declaramos isso, Senhor. Mas também Tu ativou o nosso coração uma gestação de fé, uma gestação de graça, ó Deus, para continuar em movimento profético, ó Pai amado, diante das promessas que o Senhor tem liberado, ó Deus, em particular e coletivamente aos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos nos mover, Senhor, crendo
Deus, tomando posse, ó Deus amado, desta gestação das promessas de Deus na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que tu possa nos ativar nesta noite, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém.